Eduardo tirou férias do trabalho, e antes de pegar a estrada e encarar uma longa viagem para visitar seus pais, parou em uma lanchonete para usar o banheiro e comprar comida. Eduardo também queria comer algo no local, mas ao entrar no estabelecimento, todas as mesas estavam ocupadas. Então ele sentou em um dos bancos junto do balcão, enquanto devorava um enorme hambúrguer. Eduardo não deixou de reparar nas pessoas que ali estavam. As mesas estavam ocupadas por famílias, jovens e idosos, e em uma outra mesa mais afastada, havia um rapaz meio cabisbaixo, tomando uma tigela de sopa. Terminando a refeição, Eduardo pediu algo para a viagem, e enquanto seu pedido era preparado, ele vai no banheiro. E ao voltar, o seu pedido já estava pronto. Eduardo agradeceu o atendente, pegou seu pacote e saiu. Enquanto se preparava para entrar no carro, Eduardo ouviu alguém chamar por sua atenção. Era o rapaz, que estava tomando a sopa. Ele estava mostrando a carteira que Eduardo havia esquecido no balcão. Eduardo agradeceu muito ao rapaz, e disse que não teria como compensá-lo. O jovem disse que se Eduardo desse uma carona, já estariam quites. O rapaz, que se chamava Bruce, carregava uma enorme mochila, e disse que iria para casa, que ficava situada perto de uma estrada de terra. Eduardo falou que levaria Bruce até essa estrada, e depois seguiria sua viagem. Os dois entraram no carro, e Eduardo notou que o rapaz não era de falar muito. E assim ele foi durante todo o percurso. O rapaz continuava sem falar nada, e depois deles andarem por mais algum tempo, eles finalmente chegam na estrada de terra. A estrada era completamente irregular. E depois deles andarem por mais alguns quilômetros, eles passam por uma enorme valeta, e o pneu do carro acaba estourando. Eles empurraram o veículo para o acostamento. Eduardo pegou o estepe, a chave de roda, mas não achou o macaco. Revirou tudo dentro do carro, mas não o encontrou. De fato, ele teria esquecido de colocar no veículo. Eduardo pegou seu telefone e ligou para o mecânico. O rapaz atendeu, mas não estava entendendo muito bem a localização que Eduardo estava passando. O sinal estava fraco e a ligação estava cortando. Por achar que o mecânico não iria vir, Bruce queria ir andando até sua casa, mas Eduardo disse que logo viria ajuda, e assim poderia levá-lo até o seu destino. Mas uma hora se passou, e nem sinal do mecânico. E Bruce, percebendo que a noite estava chegando, pegou sua mochila, e disse que seguiria a pé. Eduardo perguntou por que ele não queria esperar, mas Bruce falou apenas uma frase: "Vai ser melhor para você." Eduardo não entendeu o que Bruce quis dizer, e apenas ficou observando ele ir embora pelaquela estrada deserta. A noite chegou, e nada do mecânico e ninguém aparecer. Eduardo sentado sobre o capô de seu carro, sozinho e no meio daquela estrada esquisita. Nada ele podia fazer, a não ser esperar. À medida que entardecia, ia ficando cada vez mais frio, e uma densa neblina começava a se formar. Já ficando cansado, Eduardo entra em seu carro. Depois disso ele liga o rádio, encosta a cabeça no banco, e tira um leve cochilo. Sem saber quanto tempo passou, Eduardo foi acordado por um barulho estranho, vindo do meio da mata. Eduardo olhou para todos os lados, mas não viu nada. Alguns segundos depois, Eduardo tornou a ouvir novamente o mesmo barulho. É como se um enorme animal estivesse andando pela mata. Eduardo desligou o rádio, fechou as janelas, e em silêncio ficou apenas ouvindo os sons dos galhos serem quebrados, junto com a respiração do animal, que parecia ser enorme. De repente, Eduardo vê um vulto atravessar a estrada bem em frente de seu carro. Não dava para enxergá-lo direito, mas parecia ser um cachorro muito grande, que por um instante, andou sobre duas patas. Eduardo, tentando ver e entender o que era aquilo, levanta levemente a cabeça, e olha pela janela do carro, tentando ver alguma coisa. Com aquela escuridão, e aquela neblina, ele não consegue ver
Mas a criatura já lhe observava. E começa violentamente a sacudir o seu carro. Eduardo cai por cima dos bancos. E desesperadamente, tentava achar algo dentro do veículo que pudesse se defender. De repente, a criatura sai correndo e entra na mata. E Eduardo vê as luzes de um carro vindo pela estrada. E por um instante, sentiu-se aliviado. O veículo parou a alguns metros atrás do seu carro. Mas alguma coisa chamou a atenção do homem. O homem desce do carro e vai verificar o que seria. Eduardo desesperadamente grita para que o homem saia dali e entre em seu carro. O homem, não entendendo direito o que Eduardo queria dizer, pega sua lanterna e clareia rumo à mata. Mas mal ele fez isso, e aquele assombroso cão saiu de dentro da mata e pulou em cima dele. O animal começou a devorar o homem enquanto ele gritava, e Eduardo, apavorado, se encolheu todo no banco de trás do carro, e ficou apenas ouvindo o som da criatura destroçar o pobre homem. Depois de alguns minutos, o animal, parecendo ter terminado sua refeição, levanta e vem em direção ao carro de Eduardo. Mas a criatura já parecia ter saciado a sua fome. E apenas passa em frente ao veículo, e depois some no meio daquela neblina. Depois disso, Eduardo só escuta o barulho do bicho adentrando a mata. Ele percebeu que realmente o animal estava indo embora, pelos seus uivos pavorosos, que iam ficando cada vez mais distantes. Eduardo passou o resto da noite encolhido dentro do veículo. Só pela manhã, ele saiu do carro e encontrou o cadáver desmembrado do homem. Era o mecânico, que ele havia chamado. Eduardo telefonou para a polícia, que logo chegaram, e encontraram a terrível cena. Os policiais estranharam toda a história de Eduardo, mas acharam impossível que ele tivesse feito tudo aquilo. Eduardo também contou sobre Bruce, e só depois de procurar muito, encontraram uma casa velha, bem no meio da mata. Eduardo reconheceu a mochila, e também as roupas rasgadas que encontraram a poucos metros da casa. Eram todas de Bruce. Os policiais ajudaram Eduardo com a troca do pneu, e disseram que continuariam procurando por Bruce. Depois disso tudo, Eduardo pegou de volta a estrada, e finalmente pôde visitar seus pais, só que com uma terrível história para contar. Fala aí nos comentários, o que vocês acharam dessa história. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like e se inscreverem no canal. Um forte abraço a todos, e até o próximo vídeo.